Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018, e hoje mais uma sessão de ganhos para o Ibovespa. O índice fechou com uma alta de 0,3% durante o dia, realmente teve um comportamento mais lateral, sem maiores oscilações, isso porque hoje não tivemos o referencial das bolsas de Nova York. Hoje, feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, as bolsas por lá não abriram e muito em função disso também a liquidez dos mercados globais acabou sendo afetada, hoje uma liquidez menor nos principais praças. A gente vai aqui à tela falar um pouco do desempenho das bolsas, em especial da Europa. Hoje na Europa prevaleceu um viés um pouco mais negativo, com o índice da Inglaterra, da França e da Alemanha caindo ao redor de 0,5%. No Brasil, eu falei, a alta foi de 0,32%, encerramos aos 84.793 pontos. O giro financeiro que eu havia comentado foi de 13,5 bilhões, só que muito impulsionado pelo vencimento de opções sobre ações. Só o vencimento movimentou cerca de 7 bilhões de reais, então retirando aí esse evento, realmente a liquidez normal do dia foi bem abaixo do que a gente vem observando nas últimas sessões, muito em função do feriado lá dos Estados Unidos. Na tela a seguir, vocês podem observar aqui as principais oscilações dentro do índice Bovespa, as maiores altas e baixas. E aqui, entre as maiores altas, destaque mais uma vez para a Gerdau, a ação que vem de um desempenho muito forte nas últimas sessões, hoje subiu mais 5%, a GGBR4, seguida aí por Magazine Luiza, 4,6%, a metalúrgica Gerdau, Goal 4, subiu 4,4%, EcoRodovias e a Cosan fecharam a lista com altas de 4%, realmente um movimento muito forte, em especial da Gerdau, que já vem de um fluxo de notícias positivas. Hoje foi divulgada pela mídia, ainda não confirmada pela empresa, que a Gerdau ela pode vender mais um ativo, seria uma siderúrgica no México, a empresa que já vem trabalhando num processo de desalavancagem, vendendo alguns ativos. Então essa foi mais uma notícia divulgada, repito, não foi confirmada, mas de qualquer forma trouxe aí um viés mais positivo. Aqui, entre as maiores baixas, liderando as perdas, BB Seguridade caindo 4,6%, TIM, Iguatemi, Fleury e BR Malls completaram a lista. No caso da Seguridade, a empresa reportou o seu balanço do quarto trimestre de 2017. Foi um balanço, como vocês observaram, a reação do mercado realmente foi um balanço mais negativo da companhia. A BB Seguridade reportou um lucro de 941 milhões no quarto trimestre. O resultado ficou dentro da nossa expectativa, porém foi uma queda de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então a empresa realmente teve uma piora do lucro nesse quarto trimestre. Alguns destaques nesse período: houve um aumento das comissões mais altas e grande deterioração no índice de sinistros em rural, automóvel, patrimonial e responsabilidade civil. Então realmente um resultado desafiador da empresa. E não só isso, a empresa divulgou também um guidance para o crescimento de prêmios em 2018 que vai de menos 2% a mais 2%. Então isso mostra um cenário ainda desafiador para a BB Seguridade aí no curto e no médio prazo. Então, muito em função disso, o mercado acabou não gostando, a ação fechou hoje com a maior queda do dia e, na nossa visão, realmente a empresa continua com um cenário bem desafiador à frente. Por isso permanecemos com recomendação apenas neutra, não vemos esse papel como sendo uma das mais atrativas da Bolsa, então, portanto, permanecemos com essa visão um pouco mais cautelosa. Agora eu vou passar aqui para vocês observarem a agenda de hoje. Trouxe a Pesquisa Focus. Pesquisa Focus, que é aquele boletim que o Banco Central divulga sempre às segundas-feiras, e aqui vocês podem observar a projeção dessa semana em relação à semana passada. Então aqui alguns números, por exemplo, o cenário para a inflação segue muito positivo, os economistas continuam revisando para baixo os seus números, então a projeção do IPCA em 2018 é que encerre um ano em 3,81%, abaixo da semana passada. Para o ano que vem, a expectativa é que a inflação fique em 4,25%. Outra variável importante, Selic, não houve mudança, os economistas seguem projetando 6,75%. Final desse ano, ano que vem, 8%. Para o PIB, aí sim, revisão para cima. Os economistas já estão trabalhando com uma expectativa de 2,8% de crescimento esse ano, acima do que era previsto na semana passada.
2,7%, e para o ano que vem a projeção, segundo a pesquisa Focus, é de 3%. Aí são as principais variáveis abordadas pela pesquisa Focus. Hoje também tivemos um outro destaque da agenda econômica, o IBC-BR, que é tido como uma prévia do PIB, um indicador de atividade bem importante, e foi divulgado logo cedo o IBC-BR do mês de dezembro, que teve uma variação positiva de 1,4%, resultado esse que ficou acima da mediana das projeções, que era um crescimento de 1%. Então, um indicador bem importante, e outra leitura positiva sobre os indicadores de atividade mostram realmente que o Brasil vem de um crescimento ainda gradual. Alguns dados mostram certa volatilidade, mas de uma maneira geral a gente continua vendo uma tendência positiva para a economia brasileira, e mais um dado que reforçou essa tendência. E agora chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã. Aqui no Brasil, sem maiores destaques, Estados Unidos também não temos nenhum destaque. Realmente a agenda se concentra na zona do euro, onde será conhecido o índice de confiança do consumidor agora do mês de fevereiro. Bom, eu vou encerrando o programa dessa segunda-feira. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.